Queridos irmãos e irmãs, os que estão aqui no santuário, você que nos acompanha, e quero saudar também você que irá assistir essa pregação depois e não ao vivo. Tenha certeza que esta palavra não chega a você por acaso. Nós precisamos assumir, como já disse, a nossa identidade cristã católica e levar a nossa fé mais a sério. Hoje, meus irmãos, nós estamos começando uma série de pregações que deve durar uns 3 meses. De toda missa da sexta-feira, eu vou trazer alguns temas pertinentes ao mundo que estamos vivendo e o contexto da nossa fé. Onde que nós, cristãos católicos, nos encaixamos no mundo que está aí? Qual é o testemunho que Deus, a igreja, espera de cada um de nós? E esta minha primeira fala não podia ser outra do que um contexto eclesiológico. O que é a igreja? Por que nós viemos à igreja? Quando eu falo nós viemos à igreja, é com I minúsculo. Quando eu digo nós somos a igreja, é com I maiúsculo. Porque nós católicos, nós identificamos o templo com a igreja. Na verdade, aqui seria o templo dedicado pelo patrocínio de São Frei Galvão, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, onde se reúne a igreja. A igreja somos nós. Mas com o passar dos séculos, este templo, ele ganhou o nome também de igreja. Então é correto eu dizer, a igreja se reúne na igreja. Igreja, letra maiúscula, nós. Igreja, letra minúscula, o templo, não é? Se não houvesse templo, se nós colocássemos uma mesa, que seria o altar, debaixo do poste, se ali houvesse pão, se ali houvesse vinho, se ali houvesse um padre e as pessoas reunidas em volta, ali estaria a igreja, sem templo, mas ali estaria a igreja. Esta época difícil que nós passamos, e graças a Deus tem horizonte de melhora, o tempo de pandemia, nós descobrimos que nós somos igreja sem ir à igreja. Descobrimos que a nossa fé cristã, ela é vivida também de casa, através da internet, através do rádio, através da TV, através do terço em família, leitura da escritura, recitação de cânticos. Então a igreja, ela está espalhada, dispersa pelo mundo inteiro. E essa igreja se congrega no templo, onde nós celebramos as ações litúrgicas. Eu quero, nesta minha primeira fala, ressaltar o nosso amor a esta igreja. É interessante como que há pessoas que quando se referem à igreja, elas se referem ao Papa, aos bispos e aos padres. Ah, porque a igreja... Não, meu filho, você é igreja. Como que você está se separando da igreja? A não ser que você se refira à igreja hierárquica, ou à igreja eclesiástica, a igreja dos ministros ordenados. Aí é o clero católico, diáconos, padres e bispos. Mas o clero católico não é a igreja. Ele faz parte da igreja, enquanto ministros ordenados, e vocês enquanto leigos. E aqui eu já abro um parênteses, que leigo para a igreja não é leigo na linguagem mundana. Quando eu falo mundana, o povão. Quando você fala de algo muito específico, um médico falando sobre uma cirurgia, um arquiteto falando sobre um projeto, um mecânico falando sobre um motor, e você não entende nada e está ali boiando, você fala, nossa, mas não estou entendendo nada que você está dizendo. O que eles falam? Ah, porque você é leigo no assunto. Aí parece que quando a igreja diz que o povo católico é leigo, pessoal, realmente nós somos leigos mesmo, nós não entendemos nada de igreja mesmo, nós estamos boiando nisso aqui. Só que é preciso perguntar à igreja, quem são os leigos católicos? A igreja responde, os leigos da igreja são os protagonistas
da evangelização. Ou seja, é quem está na ponta, é quem está à frente, quem precisa testemunhar Jesus. Nós ordenados por obrigação, porque não é possível que um ministro ordenado, ele vai dar um contra-testemunho da própria fé cristã. Mas para o povo, que a igreja, 99% da igreja não são ordenados, é a massa do rebanho, então o povo deve assumir o seu papel de ser sal, luz e fermento na massa, testemunhando Jesus com a própria vida. Então hoje, eu quero falar para vocês, com vocês, e partilhar a respeito do nosso amor à igreja. Porém, há uma frase verdadeira, repetida, desgastada, mas verdadeira. Só se ama aquilo que se conhece. Não tem como você amar quem você não conhece, o que você não conhece. Então eu quero apresentar para vocês, claro, vocês já sabem, muitos já sabem, muitos ainda não sabem, mas saberão. O que é a igreja? Quando eu digo eu sou a igreja, eu amo a igreja, eu vou à igreja, que igreja que é essa? Começo citando Efésios 5, 25. Cristo amou a sua igreja. Quando se fala de igreja, não se pode não ir à carta aos Efésios. É uma das principais cartas da eclesiologia católica. Ou seja, lendo Efésios, principalmente o capítulo 2, o capítulo 5, você vai entender o que é essa tal de igreja. Porque é preocupante, eu trago este tema, porque eu tenho ouvido muita besteira por aí. E besteiras de quem está na igreja e que não sabe o que é igreja. Aí ele fica falando coisas que não sabe. Aí troca alhos, bubugalhos, parece que a pessoa está um pouco perdida na fé. Então, primeiramente, é preciso nos situar. O que é falar da igreja? O primeiro ponto que eu trago são 2 textos bíblicos falando sobre o edifício de Deus. Vamos começar primeiro com o edifício. Primeiro texto, você que quer marcar e leia e grife isso na sua Bíblia, Efésios aí, capítulo 2, versículos 19 ao 22. Preste atenção o que a Bíblia diz. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros. Meu filho, você que é batizado, você não é dentro da igreja, nem estrangeiro e nem forasteiro. E a Bíblia vai dizer, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Quem é o católico? Eu sou parente de santo e eu sou da família de Deus. Já escutou alguém falando isso por aí? Pergunte para as pessoas, o que é ser católico? Você vai ver um tanto de sorriso amarelo. E a resposta deveria ser, quem é o católico? O católico é parente de santo e é da família de Deus. É isso que é a igreja. Nós temos uma multidão de santos que nos antecederam, e olhando para eles, e a nossa igreja tem santo por causa disso. A nossa igreja tem novena, tem imagem, tem trezena, tem devoção a tantos santos, para te mostrar que a sua família é uma família de santos. Tem os pecadores? Tem os que negaram? Tem os que traíram? Tem os que caíram? Mas infinitamente mais são os santos. São os anjos, são as pessoas de reta intenção. É interessante, aqui eu abro um parênteses rapidinho, quando um irmão sacerdote, seja ele qual for, dá uma escorregada e comete algum deslize, algum pecado, alguns são até suspensos de ordem, como que as pessoas ficam, tá bom, errou mesmo, a igreja tem lá o seu encaminhamento, etc. Mas eu não quero falar do erro desse padre. Eu quero falar o seguinte, para cada um que cai,
tem quase 99 levando a vida reta. Para cada um que cai, tem 99 buscando uma vida de santidade, celebrando, atendendo confissão, indo à zona rural, viajando horas para fazer a primeira comunhão de crianças, indo a hospitais, visitando doentes, atendendo o povo. Isso ninguém comenta, porque padre é igual avião, só vira notícia quando cai. Todo dia tem milhares de... Ninguém quer saber de avião voando, mas quando cai, todos os jornais passam, porque o ser humano ele tem essa atração pelo que caiu, porque é bom que alguém caia, porque aí tira a atenção de mim e põe naquele que caiu. Então parece que é o único que caiu, o único. Não estou falando que está certo, estou fazendo com você uma reflexão para que você não se deixe contaminar e achar que a sua igreja é um avião que cai. Pelo contrário, é um avião que voa, é um navio que boia, apesar de alguns caírem. Quem é você? Eu sou parente de santo, eu sou da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, por isso igreja apostólica. Aqui, gente, me desculpem, mas eu não posso tampar o sol com a peneira. Há várias igrejas protestantes, várias igrejas evangélicas, cada uma coloca um nome de acordo ali com o pastor, com as pessoas que frequentam aquele templo. Mas a palavra apostólica, ela só é válida na igreja católica. Não existe outra igreja apostólica, que é somente a igreja católica que veio dos apóstolos. O sucessor de São Pedro é o Papa Francisco. Então, existem outras denominações? Existem. Nós as respeitamos, não comungamos de tudo que eles creem, senão nós seríamos evangélicos ou eles seriam católicos. Mas a denominação apostólica não é uma denominação apenas teológica, é histórica. Se você estuda a história, você vai ver que até 1532 não havia igreja protestante alguma. Até 1532 só existia a igreja cristã católica romana, com Lutero, que começou o luteranismo. Depois o rei da Inglaterra começou o anglicanismo, e daí vieram os protestantes tradicionais, depois os batistas, presbiterianos, metodistas, e foi até chegar hoje nas igrejas pentecostais. Nada contra, mas é preciso ter claro que a denominação apostólica, ela liga a igreja à sua origem dos apóstolos, e a única igreja que vem dos apóstolos, historicamente, é a igreja católica. Tanto é que quando você for a Roma, você verá que os dois túmulos das duas colunas da igreja estão construídas duas basílicas. A Basílica de São Pedro, que é a maior igreja do mundo, que é onde o Papa celebra a missa, ela foi construída por Constantino, depois caiu, depois veio a Basílica Nova, em cima do túmulo de São Pedro, numa colina. Esta colina é de uma moça, não é, filha do imperador, e o nome da moça era Vaticana. Por isso que onde está a Basílica de São Pedro se chama Vaticano. Agora você sabe o nome, porque era uma das filhas do imperador. Aquela colina onde foi construída a basílica, agora é o Vaticano. Tem a Basílica de São Paulo Extramuros, onde está o túmulo de São Paulo. Quando o Papa também celebra nessa basílica, você vê no altar um grande vidro, e lá embaixo algumas ruínas, não é? E em grego escrito, aqui está Paulo. Então, São Pedro e São Paulo estão construídas as duas basílicas que pertencem à nossa igreja, onde o Papa frequentemente preside a Santa Missa, as duas colunas. É isso que Paulo está aqui dizendo, o fundamento dos apóstolos, por isso, igreja apostólica, de que Jesus Cristo é a principal pedra. Então a igreja é construída em cima de Cristo, do qual o edifício bem ajustado cresce para o templo do Senhor. Então aqui está uma denominação lindíssima. Quem somos nós? Agora você sabe a resposta. Nós somos parentes
de santos, pode colocar filhos de heróis, somos da família de Deus. Somos da família de Deus. 1 Pedro 2, 4 a 5 vai mudar um pouco a visão. Olha que bonito. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita, preciosa, vós também, pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo. Todo o povo cristão é um povo sacerdotal, é um povo profético, é um povo régio, sacerdote, profeta e rei. Vocês não têm o sacerdócio ministerial, vocês não foram ordenados padres, mas vocês têm o sacerdócio comum dos fiéis, recebido quando? No batismo. Então aqui está dizendo o quê? Quem é o cristão? Quem é o católico? Eu sou uma pedra viva da igreja. Então a igreja se reúne na igreja. Nós estamos na igreja porque nós somos a igreja. Segundo, de onde surgiu a ideia de igreja? Meus irmãos, preste atenção, pelo amor que você tem a Deus, você que é cristão e que é católico, para de ficar repetindo o que pessoas falam sem saber. Eu já escutei pessoas de igreja falando assim: Jesus veio pregar amor, Jesus não queria igreja. Quem criou a igreja foi o ser humano. Meu filho, se foi assim, vamos fechar esse boteco aqui, vamos baixar as portas. Se fomos nós que criamos, não tem valor. Como que a pessoa vem me dizer isso? Que Jesus não queria uma igreja, sendo que em várias passagens ele vai dizer para Pedro: tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Depois da ressurreição, ele passa para Pedro as chaves do reino dos céus. Tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta o meu rebanho. É por isso que o Papa, ele usa aquele báculo, que é aquele cajado, que é como se fosse o pastor. O báculo é de Cristo, o rebanho é de Cristo, a igreja é de Cristo. Mas ele entrega o pastoreio para Pedro. Pedro simboliza a igreja enquanto magistério eclesiástico, que vai guiar as pessoas para Deus. Como que Jesus não quis uma igreja, sendo que ele escolheu 12 discípulos para a partir deles começar a igreja dele? Senão por que ele escolheu 12? Só vai ficar andando atrás dele, comendo, bebendo, fazendo milagre e depois não dá em nada. Jesus ensinou durante várias passagens o que seria a sua igreja. E toda grande obra tem uma maquete. Eu fui um dia desse com meu irmão em BH, não me lembro o shopping, mas eles vão construir um grande edifício de luxo em Belo Horizonte, né? Eu acho que o preço de um apartamento compra o nosso quarteirão e sobra dinheiro para Mercedes. O negócio não é barato não. Mas a maquete é maravilhosa. Eu falei, gente, mas como que eles conseguem fazer uma maquete tão perfeita? Tem árvore, tem as pessoas, tem carro e um prédio enorme. Aí lá havia pessoas vendendo o prédio na planta, que é mais barato, não é? Uma grande construtora de São Paulo fará um prédio de luxo em BH. Todo grande edifício, ele tem a maquete. Qual é a maquete da igreja? Onde que estava ali a preparação do que seria a igreja? É o Antigo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento, a história de Abraão, a história de Moisés, a história de personagens, tanto homens como mulheres, que deram a vida por Deus e que uniram a sua família em torno do mistério de Deus, aí está a maquete da igreja. Porque quando eu falo igreja, atenção, povo! Igreja para nós não é lugar. Não é lugar. Igreja para nós não é CNPJ.
Se você quiser abrir uma igreja hoje, você abre. É só ir no fórum, você vai criar um CNPJ, vai criar um nome, endereço, número, vamos embora. Igreja para nós não é CNPJ. Igreja para nós não é lugar. Segundo aqui, igreja é o povo de Deus. É a família de Deus. Então esse povo já existia no Antigo Testamento. A maquete da igreja é o Antigo Testamento. E a igreja é obra de quem? Se tem uma maquete, tem quem vai realizar a obra. A igreja é a obra da Santíssima Trindade. Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Por isso que a cruz simboliza a Trindade. Quando você vai à missa, começa com o sinal da cruz. Geralmente tem cruz no alto, a nossa ainda não tem, mas terá. Tem o crucificado que pende no altar. A cruz, ela sempre nos leva ao mistério de um Deus que se entrega por amor. E você vai entender daqui a pouquinho por que na nossa igreja se tem o crucificado e não se tem a cruz. Por que não se tem só a cruz, mas se tem o crucificado. Daqui a pouco você vai entender o motivo e não vai esquecer nunca mais. Você vai saber explicar isso para as pessoas. Então a igreja é obra da Santíssima Trindade. Deus Pai, Ele é o projetista. Ele que elaborou o plano. Jesus Cristo, que é Deus Filho, Ele é o realizador do projeto. Com a vinda de Cristo, Ele vai chamar 12 homens que simbolizam as 12 tribos do Antigo Testamento. Antigo Testamento, 12 tribos, povo de Deus, veterotestamentária. Novo Testamento, 12 apóstolos, o seu novo povo, a sua igreja. Então Jesus, Ele realiza o projeto. E o Espírito Santo, Ele unge, Ele consagra a igreja. Então a igreja é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a primeira coisa que fazemos para começar as orações e a última. E sempre que a igreja nos abençoa, a igreja sempre abençoa fazendo o sinal da cruz. Espero que um dia você participe, não duvide no seu coração. Quem duvida nunca vai participar. Se você acreditar, você vai participar. Tenha o sonho, o projeto, o desejo de participar de uma Santa Missa em Roma, participar de uma Santa Missa no Vaticano. É lá que você entende o que é a Igreja Católica. É lá que você entende 20 séculos de história. O coração, quase que não cabe, pelo menos o meu quase saiu pela boca, né? Você ali na Basílica de São Pedro, você se vê tão pequeno perante uma obra daquele tamanho, e começa a Santa Missa, o coral cantando em latim, Tu és Pedros, que é o Papa, né? Tu és Pedro, e entra o Papa fazendo o sinal, ele vai abençoando as pessoas, e fazendo, a cruz. Por quê? É a Trindade. A audiência papal da quarta-feira, gente, é bonito, o mundo está na Praça de São Pedro. Ali o Papa entra, a multidão saúda, 200, 400 mil pessoas, e ele vai falando em vários idiomas, saudando as pessoas. Aí, alemão, aí o pessoal balança a bandeira, gritam. Brasileiro, nós somos mais festivos, né? Brasiliano, nós somos brasileiros, balança a bandeira. Italiano que tem mais, né? É uma festa. Ali você nota, a igreja está presente. O mundo está na Praça de São Pedro. E se você olhar a Praça de São Pedro de cima, eu tive a alegria de ver, o pessoal estava dormindo, eu chamei, eles não viram. A hora que o nosso avião estava chegando a Roma, ele passou em cima do Vaticano. Aí eu olhei, eu estava na janela, aí eu falei, olha lá gente, olha lá. Eu falei, perdeu, passou. O golpe está aí, cai quem quer, entendeu? Passou, você não viu. Por que é bonito você ver a praça de cima? Porque a praça de cima, ela tem a forma de uma fechadura. Ela tem um lugar onde a chave entra e tem um lugar que põe a chave. É uma fechadura perfeita, que é gigantesca, uma das maiores praças do mundo. Mas é para mostrar o quê? Que aquela chave foi dada a Pedro, que hoje é o Papa, é a sede da nossa igreja. Nós temos que conhecer essas coisas, gente. E se você não é apaixonado por isso, você vai ser apaixonado por quê?
Se eu que sou padre não for encantado pelas coisas da minha igreja, eu vou ser encantado pelas coisas de qual igreja? Eu vou largar minha mulher para ficar cantando mulher do outro? Não tem sentido isso? Não, no caso meu, a minha esposa é a igreja. E você verá que é a esposa de Cristo. Que a igreja não é só um templo, não é só um povo, ela é uma esposa. Cristo trata a igreja como sua esposa. Por isso que eclesia é feminino, a igreja. Jesus é masculino, o Senhor. E as bodas de Caná é o casamento de Cristo com a humanidade, ou de Cristo com a igreja. Por isso o vinho que se transborda no altar. A igreja é o adorno do mundo para ser luz do mundo. E porque Cristo, a primeira luz do mundo, veio ser o adorno da igreja. Bonito isso, hein? Maravilhoso. Adorno é uma beleza, é algo belo. A igreja é a beleza do mundo, porque Cristo é a beleza da igreja. A igreja não tem poder algum, não tem beleza alguma se tira Cristo. O fundamento da igreja é Cristo. E por que nós somos cristãos? Por que nós somos católicos? Porque nós encontramos Jesus na igreja, que nós encontramos Jesus nos sacramentos, que nós encontramos a partir da esposa de Cristo, aquele que a dá a cada um de nós. Um outro ponto importante: a igreja é uma composição de unidade e diversidade. Ou seja, nós temos o rito nosso latino. Quando você viaja, você vai a outros países e você vai à igreja católica lá, parece que nem católicos são outros ritos, mas são todos cristãos, seguem a doutrina da igreja, leem no mesmo dia as mesmas leituras, mas celebram com liturgias próprias. Ou seja, não é uma ditadura da igreja. A igreja ela é muito aberta a diversos povos, a diversas raças, a diversas culturas, unidos em quem? Por que a igreja não vai dividindo? Por que a igreja não vai, cada um sai para um lado? Porque nós temos um ponto de unidade. E quem é este ponto de unidade? O Santo Padre. A função maior do Papa é manter a igreja unida, toda diferente, mas unida. É claro, meus irmãos, que vai me compreender melhor quem tem a experiência. Talvez você não tenha a experiência, você não vai me entender tanto. Mas nós que somos de igreja mesmo, coral, liturgia, acorde, pessoa que está na igreja mesmo, tem encontros que parece que tem gente lá que nem católico é muito diferente. Você pega um católico carismático, a RCC, e você pega um católico tradicional, parece que são duas igrejas diferentes. Você pega alguém que tem uma linha social, e você pega alguém que é mais litúrgico, parece que é outra igreja. Você pega um católico do Brasil, e pega um católico lá da África, e põe os dois para celebrarem missa, parece que são duas igrejas. E por que essa diversidade, ela caminha na unidade? Porque o essencial é um: a fé em Cristo, a interpretação bíblica, os sacramentos, o ensinamento da igreja, o modo que conduz o pastoreio. Isso é muito bonito, né? É uma igreja diversa, mas que se mantém unida. Devemos escutar o acorde da igreja, a maravilhosa harmonia das partes. Não sei se alguém aqui toca teclado ou toca piano, tem também os outros de corda, mas assim você entende melhor. O que é um acorde? Quando você toca várias teclas junto e sai aquele som. Para quem não entende, pode achar um som meio perdido. Mas para quem entende de música, ele sabe que uma nota não é tão bela como um acorde. Só pode escutar a harmonia da igreja quem está dentro dela. Quem não faz parte da igreja não entende a música que a igreja
toca. Os que estão de fora, eles só veem uma dissonância. Somente vê a beleza quem está dentro, quem entende o mistério, quem recebe o mistério, quem conhece a Jesus. Toda a beleza da igreja vem de dentro e não vem de fora. E só vê a beleza da igreja quem está dentro. Aqui vale a pena lembrar das belas catedrais góticas da Europa. Você vê a igreja por fora, é de propósito isso. Elas são escuras, elas são pesadas, são paredes grossas, são igrejas do século XIV, século XVII, igrejas gigantescas, bem escuras. Aí você olha a igreja por fora, fala, meu Deus, trem velho. Aí você vê a parede, algumas igrejas, né, tem até lodo, né? A Notre Dame, mesmo que pegou fogo, tinha aquelas colunas escuras. Por quê? É a igreja de fora, é assim mesmo. As catedrais são feitas para isso. Quando você vê os vitrais de fora, não sei se você já viu um vitral de catedral de fora. Eles são escuros, porque eles são coloridos, né? Não é vidro transparente. Você olha, tudo muito escuro. Mas quando você entra na catedral, é diferente. Aí mudou tudo. Quando você entra, cores, sons, amplidão. Aqueles vidros de fora tão escuros, de dentro coloridos, raios coloridos, um lugar muito bonito. Por que as catedrais são feitas assim? Exatamente para isso. Porque quando se olha a igreja de fora, ela é uma coisa. Quando você está dentro da igreja, ela é outra coisa. E só conhece a igreja quem está no coração dela. E estar no coração dela, me desculpe a franqueza, não estou sendo grosso, estou formando vocês. Estar no coração da igreja não é vir à missa, ficar sentado aí não. É conhecer a igreja, é celebrar a fé, é amar a sua fé, ser um cristão católico de fato, não por tradição, mas por convicção. Entender o que você está fazendo, conhecer Jesus Cristo, entender que você, como cristão católico, você tem uma identidade que os outros que não são, não têm. Infelizmente muitos desconhecem isso, e a culpa muitas vezes é nossa. Nós que temos o conhecimento para passar, muitos não partilham. Por isso essas homilias, essa série de homilias da sexta-feira, que eu vou tratar de muitos temas interessantes, pertinentes para a nossa formação cristã católica. Cristo amou a sua igreja. Efésios 5, Efésios de novo. Preste atenção nesse versículo. Vós, olha aqui, vós maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Amai a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mancha, sem ruga, santa e irrepreensível. Por isso que nós falamos, a igreja é santa e pecadora ao mesmo tempo. Como assim? Ela é santa? É, a igreja é santa. Ela é santa no fundador, Jesus é santo. Ela é santa na palavra que prega, a palavra é santa. Ela é santa nos sacramentos que administra, os sacramentos são santos. E onde que está o pecado da igreja? Não está na igreja enquanto esposa, está nos seus membros. Nós somos da igreja. Então a igreja se torna pecadora por nós também. Só que nós não somos só pecadores, nós também somos santos. Quem aqui é 100% pecado? Quem aqui é 100% carnal? Você não estaria nem aqui. Nós somos, claro, pecado, mas nós somos também santidade. Nós somos rancor, mas nós somos perdão. Às vezes nós somos trevas, mas nós também podemos ser luz. Então nós somos essa dualidade, santos
e pecadores. E ser santo não é ser perfeito. Ser santo não é ser perfeito. Há pessoas que hoje sofrem, choram, porque elas querem ser perfeitas. E elas estão na caminhada, aí ela cai ali. Depois ela tropeça lá. Mas eu não nasci para ser santo mesmo. Olha aí, não, filho, é porque você não está querendo ser santo, você está querendo ser perfeito. Santidade não é perfeição. Dizem os sábios que o santo, ele peca 7 vezes por dia. Se o santo peca 7 vezes por dia, e nós que não somos santos? Tá ruim. Mas é só para você ver que a gente não pode desistir. A gente não pode desistir. A santidade é uma caminhada, é uma amizade com Deus. Ora cai, ora se levanta, ora você dá uns passos para trás, ora você dá uns passos para frente. É não abrir mão da amizade com Deus. O texto que eu li vai dizer que Jesus ama a igreja como o marido deve amar a sua mulher, porque Jesus lavou a igreja, porque o marido também lava a sua mulher. Atenção nisso. É o rito da purificação. A mulher judia, antes de se casar, ela tomava um banho nupcial. É um banho com uma água sagrada, uma água purificada. Porque aquela mulher, depois do banho, ela estava entregue ao marido. E o marido acolhia aquela mulher como uma mulher pura, uma mulher lavada, uma mulher preparada para ele. Por isso esse banho ritual. Vocês entendem banho ritual? Como o batismo, a água é sacramental. Você não traz o bebê para levar para a pia para o padre limpar o menino. Ô padre, meu menino está sujo, dá um banho no menino aí. Não, não é isso não. O banho na água do batismo é um banho ritual. É um banho sacramental. Ali é um gesto que diz mais do que o gesto. Então quando a mulher toma banho, não é porque ela está suja. Aquele banho nupcial é porque ela se prepara para o marido. E olha que interessante. Entendam isso. Como o marido recebe a sua mulher purificada pelo banho nupcial, a igreja passou também pelo banho nupcial. De onde veio a água que lavou a igreja na sua origem? E a minha pergunta é: qual é a origem da igreja? A origem da igreja é Constantino. A origem da igreja foi Pedro que criou a igreja. Gente, a origem da igreja é o Calvário. O banho que a igreja recebeu de Cristo veio do seu coração aberto pela lança, que jorrou sangue e água. Ali Jesus fecundou a igreja. Aquele sangue, aquela água caiu nas pedras. Aquela pedra simboliza Pedro, aquela pedra simboliza o Cristo. Então, assim como o marido recebe a mulher purificada no banho nupcial, a igreja recebe de Cristo o seu banho do coração aberto, no alto do madeiro. É por isso que nas nossas igrejas nós temos o crucificado. Como Paulo disse, pregamos Jesus crucificado, porque a origem da nossa igreja foi nos pés da cruz. Assim como a esposa, ela é lavada para o marido, a igreja é lavada no sangue de Cristo, é lavada na água do batismo para ser de Jesus. O marido espera a esposa purificada e Jesus espera por nós, a sua igreja. Ninguém jamais odiou o seu corpo, pelo contrário, cuida dele, alimenta, como faz Cristo com a sua igreja. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Grande mistério é esse, e eu aplico a Cristo e a igreja. Efésios 5, 29 a 31. Entendam o que é a igreja. A igreja é a esposa de nosso Senhor. A igreja é a esposa de Cristo, lavada aos pés da Santa Cruz.
E o mistério do marido que se une à sua mulher é o mistério de Cristo que se une à sua igreja. Assim como o marido não pode ter duas mulheres, só no poliamor, Jesus não pode ter duas mulheres. Este texto deveria ser estudado por muita gente que fica falando besteira por aí, pregando aquilo que vai contra a família que Deus sonhou. É muito sagrado o matrimônio do marido e da mulher, você tem que entender isso, que o pessoal também não entende o que é matrimônio não. O pessoal entende que é casamento. Casar, meu filho, qualquer um casa. Você pode casar debaixo da bananeira, pode casar em clube, pode casar pulando de paraquedas, pode casar no espaço, pode casar no seu quintal, pode casar onde você quer. A igreja não celebra casamento. Não existe casamento na igreja. A igreja celebra matrimônio. As pessoas não sabem disso até hoje. Padre, o senhor celebra meu casamento? Eu não celebro casamento. Não celebro casamento. Eu celebro matrimônio. Eu assisto o matrimônio. Qual a diferença de casamento e matrimônio? Uma diferença só fácil de guardar. Casamento, os dois se unem. Matrimônio, Deus os une. Essa é a diferença. Quantas vezes uma pessoa pode casar na vida? Quantas ela quiser. Quantas ela quiser. Quantos matrimônios ela pode receber na vida? Um. Simples assim. Por quê? Porque o matrimônio católico, vocês têm que entender isso. O matrimônio católico, ele é fundado no relacionamento de Cristo com a igreja. O mistério de Cristo com a igreja é o mistério do marido com a mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que o que Deus uniu, o homem não separe. O homem não pode separar Jesus da igreja. O homem não pode separar Jesus da igreja. É o que está acontecendo aí. Por isso que eu trouxe esse tema aqui. Não é raro você escutar as pessoas falando: eu amo Jesus, mas eu não gosto de igreja. Eu amo Jesus, mas eu não vou à igreja, eu não preciso de igreja. O que Deus uniu, o homem não separe. Como não se separa o marido da esposa, não se separa Cristo da igreja. Porque quando os dois se unem, eles se tornam um só corpo. Eu sou membro da igreja? Eu sou um tijolinho da igreja. E você também é. Mas nós somos também membros do corpo místico de Jesus Cristo. Ele é a cabeça e nós somos os membros. Ele é a videira e nós somos os ramos. Interessante. Se você chegar para qualquer um que fala assim: eu amo Jesus, mas eu odeio a igreja. Pergunta para ele assim: está vendo aquele galho ali? Se eu chegar perto daquela planta e quebrar um galho e levar para minha casa, o que vai acontecer com esse galho? Todos vão falar a mesma coisa: ele vai secar, ele vai morrer. Se eu pego uma árvore e quebro um galho, o que vai acontecer com esse galho? Ele vai secar, ele vai morrer. Jesus é quem diz, não foi eu que estou dizendo não. Jesus disse que ele é a videira e nós somos os ramos. Ele está falando de quê? Do seu corpo místico, que é a igreja. Quando eu estou enxertado em Cristo, eu estou enxertado na igreja, que é a esposa dele. Como que eu não admito que um ramo quebrado não vive, e eu sei que ele seca? Como que eu quero não estar na igreja e eu quero ter vida em Cristo, sendo que eu preciso estar enxertado na videira? Difícil isso, não se entende isso, porque é uma coisa só. Quando eu sou batizado, ao mesmo tempo que eu pertenço à igreja, eu pertenço a Cristo. Quando a igreja me abençoa, Jesus está me abençoando. Quando você vai confessar com o padre: ô padre, meu pecado, e o padre te absolve, Cristo está te perdoando. Quando você pede para ungir um doente, Cristo está ungindo aquele doente, mas não é a igreja que está indo.
Ô padre, onde que está na Bíblia isso? Cita a Bíblia para mim. Cito. Quando foi que Paulo, que era Saulo, perseguiu Jesus? Quando foi? Onde está escrito na Bíblia que Saulo perseguia Jesus? Vocês não sabem não? É porque não está, né? Não tem. Saulo nunca perseguiu Jesus, porque Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já tinha subido ao céu. Saulo perseguia a igreja em Roma, a igreja em Tessalônica, a igreja em Corinto. Ele estava indo para Damasco, perseguindo a igreja que estava em Damasco. Aparece uma luz, Paulo fica cego, ele era Saulo ainda, ele cai do cavalo e ele escuta a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai perguntar: mas quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Saulo podia ter dito: não, eu nunca te persegui. Não, quem persegue a minha igreja, a mim persegue, porque o que Deus uniu, o homem não pode separar. Tem que conhecer Bíblia, para você parar também com esse povo aí. Religião não se discute. Não discute quem não sabe. Quem não sabe tem que calar mesmo. Vai discutir o quê? Vai lá abobrinha. Se você sabe, você conversa. E já vou te falar uma coisa sem soberba, que você pode chegar a isso. Você discute sem exaltar, citando Bíblia, mostrando conhecimento, e você ganha. Não existe um católico bem formado que entre numa discussão e saia humilhado. Você sempre sai vitorioso. Não há como você sair perdedor. Se você conhece. Se você não conhece, eles vão te passar a perna. Se você conhece de doutrina, se você conhece de Bíblia, se você conhece de história, se você sabe costurar versículo, meu filho, com tranquilidade, você conversa com todo mundo e as pessoas chegam numa hora que elas param de falar. Não tem argumento mais. Não é agredir a pessoa, é mostrar a sua argumentação católica, como Pedro pediu na carta dele. Estais sempre prontos a dar razão da vossa fé a todo aquele que vos pedir. E por que, meus irmãos? Isso eu falo com tristeza. E por que a nossa igreja perdeu tantas pessoas? Porque elas não sabiam dar razões da fé. Chegava alguém de outra igreja, abria a Bíblia, alguém que não tem fé, alguém que leva a igreja de qualquer jeito, a pessoa não tem conhecimento, ela compra gato por lebre, ela troca verdade por mentira, ou meias verdades. Por isso que essa formação é muito importante. Conhecer a igreja, conhecer o ensinamento, entrar no coração da nossa fé, né? A nossa identidade. Claro, cada denominação tem a sua identidade, cada pessoa tem o seu caminho de fé, eles se formam na igreja deles. Nós precisamos estar sólidos na nossa fé, conhecer a nossa igreja. A igreja não é uma construção, a igreja não é só um corpo. Agora você entendeu, a igreja ela é uma esposa do Cordeiro. O que nos cabe, e aqui é a parte final da minha fala, depois de tudo isso que eu desenhei para você, e tentei ser o mais claro possível, resumindo muita coisa, mas de uma maneira mais clara que eu consegui passar para vocês. Olhando tudo isso agora, a igreja como esposa, que antes como corpo, antes como templo, o que nos cabe? Nos cabe amar a igreja como Jesus a ama. E quando eu falo amar a igreja, não é amar o padre, também, né? Não é amar o bispo apenas, também. Não é só amar o Papa. Eu amo o Papa, eu sou católico. Não, não é isso que eu estou falando. Quando se diz amar a igreja, é amar a esposa de Cristo, é amar aquilo que Jesus nos deixou e que é atemporal. Nunca pensaram isso não? Daqui eu vou falar 120 anos, porque quando eu falei 100, tinha na igreja uma mulher que tinha 107, lá em Mateus Leme.
Aí eu passei agora para 120. Eu não conheci ninguém que tenha 121 anos. Então 120. Daqui a 120 anos, presta atenção no que eu vou dizer. Toda a igreja que você conhece estará morta. Amém? Amém? É lógico isso? Agora eu pergunto. Todos nós, do mundo inteiro que somos católicos, daqui a 120 anos estaremos todos mortos. Agora eu pergunto, quando nós morrermos, a igreja morrerá conosco? Não. Por quê? Porque ela não é temporal. Então não tem como você segurar. Onde que está a igreja? É o que Jesus diz, ela está aqui, ela está ali, ela está dentro de vós. Quando 2 ou mais se reunirem, eu estarei no meio deles. Então a igreja é maior do que nós. Por isso que eu não fico muito preocupado. As pessoas às vezes ficam com alguns. Pessoas que escrevem contra a igreja, livros contra a igreja, perseguição à igreja. Daqui a uns anos todos estarão mortos. E nós também. E a igreja continuará. A igreja continuará. Mas como o senhor tem certeza que a igreja continuará? Não, eu tenho certeza de nada. Eu acredito na palavra de Cristo, quando ele diz para Pedro, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. E eu não posso acreditar que Jesus minta. Não cabe na minha cabeça que Jesus seja um charlatão, porque tudo que ele disse na Bíblia aconteceu. Então se ele disse para Pedro que a igreja não acabaria nem com o inferno, eu acredito nessa verdade. Gente, nós fazemos parte desta história. Quantos vieram antes de nós? Quantos virão depois de nós? E qual é a minha preocupação, meus irmãos? Quando nós morrermos, e demore, quando alguém falar assim, quando nós morremos, teve um padre em Divinópolis chamado Padre Christian, não teve? Teve. Teve uma coordenadora da liturgia que chamava Jussara, não teve? Teve. Teve um cerimoniário chamado Vinícius, não teve? Teve. Teve aquele coral, não teve? Aquele católico. O que as pessoas, quando nós não estivermos aqui, falarão de nós como cristão católico? Não é profissão, não é família, é sobre a nossa fé. Quando as pessoas olharem a nossa história, qual é a história que eles contarão de nós? Que nós contamos histórias, ou não? Quando eu digo assim, Pilatos, o que vem na sua cabeça? Lavou a mão. Quando eu falo Judas Iscariotes, o que vem na sua cabeça? Traidor. Quando eu falo Maria Madalena, ela tinha 7 demônios, mas se tornou discípula de Jesus. Quando eu falo Pedro, negou 3 vezes, mas amou 3 vezes, sobre ele construiu a igreja. Quando eu falo Santo Agostinho, um perdido, um devasso, mas que se converteu, se tornou bispo de Hipona, por intercessão da sua mãe, Santa Mônica. Quando eu falo São João Paulo II, o Papa das famílias, o Papa que defendeu a igreja, um Papa que viajou o mundo. Quando eu falo São Gregório Magno, um Papa que colocou ordem na igreja, canto gregoriano, a beleza da liturgia. Quando eu falo São Francisco de Assis, alguém que abandonou a riqueza do Pai para dar aos pobres, dormia com os leprosos, abriu mão do amor com Clara por Jesus, até num dia que ele estava com, a carne dele clamando, ele pulou no espinho para apagar aquele fogo. São Tomás de Aquino, o santo mais sábio, o sábio mais santo, ainda não faleceu, que fique conosco o tempo que Deus o conceder, mas José Ratzinger, Bento XVI, quantas homilias, quanto ensinamento. O que ficará de nós? Quando nós não estivermos mais e o assunto for igreja, o que as pessoas dirão de você? Que tipo de cristão você foi? Que tipo de católico você foi? O que você conseguiu mudar no mundo pelo poder da sua fé? Porque a história, preste atenção nisso, a história, ela não perdoa. A história não perdoa. E a história só lembra de 2 pessoas, viu? Olha para o padre e aprenda isso aí.
A história só lembra de duas pessoas: os melhores e os piores. A classe do não tomo partido, não tomo lado, não tenho opinião, esse povo é esquecido e somerá como cinza depois da morte. Leia a Escritura, estou pegando só a história bíblica. Você pode pegar qualquer história de qualquer país. Olha os nomes que estão lá: os grandes vencedores e os grandes carrascos. O povão não tem nome nenhum. Ninguém sabe quem é. Ninguém sonha quem estava lá. Quais os nomes da Bíblia? Os melhores e os piores. Pilatos, pior. Maria, melhor. Judas, pior. Pedro, melhor. Herodes, Zaqueu, melhor. Aquele povão que seguia Jesus, não está na Bíblia? Uma multidão seguia Jesus. Quem estava naquela multidão? Não queira fazer parte da multidão dos anônimos. E não queira ser na igreja um pior, mas queira ser melhor para Jesus. Dê o testemunho. Pague um preço. Porque um dia, você pode até não estar vivo, mas eu te dou a minha palavra, porque a história me atesta isso. A sua história será contada. Você será lembrado. Talvez você não está vivo para ver, mas terão ruas com seu nome. Terão praças com seu nome. E nós, como católicos, muitos de nós vamos ganhar altares. Imagina, São Padre Cristo. Pode fazer a imagem assim. Vou interceder, né? Brincadeira à parte, estou longe disso. Mas é o que eu quero. Não é o que você quer, não? Todo cristão católico quer o quê? Ser santo. Santos ou nada. Não tem meio termo. Não existe cristão meia boca. Não existe meio católico, como não existe meio grávida. Ô mãe, o que é, Michele? Eu tô achando que eu tô meio grávida. Mas que papo que é esse, Michele? Ou tá ou não tá? Não é? Acende essa luz aí. A luz está acesa? Oi, mãe, ela está meia acesa. Como, meu filho? Como? Tem coisa que não tem meio. Ou é católico ou não é. Claro que eu estou aqui na metade da minha fala, né? Não deu tempo de ver tudo, estou na metade, mas semana que vem nós continuamos esta pregação, onde nós vamos falar. Foi até bom que eu terminei as 2 primeiras folhas, terminei tudo certinho, e semana que vem, então nós vamos trabalhar alguns temas. Cristãos sem igreja, é possível? Como é possível amar a igreja com tanta coisa errada que a igreja tem? Por que a igreja é tão lenta, sendo que tudo hoje é tão rápido? E um tema que eu quero trabalhar com carinho: você é católico, apostólico, romano? Ou você é caótico, apostático, romântico? Parece, mas não é a mesma coisa. Então semana que vem nós continuamos esta pregação aprofundando estes temas. Hoje, meus irmãos, fica o seguinte pensamento: não pode existir uma crença em Deus que não me leve a Jesus de Nazaré. E não cabe uma fé em Jesus que não me leve à igreja. Eu não posso ter Deus como pai se eu não acolho a igreja como minha mãe. A igreja para Cristo é esposa. A igreja para mim é mãe. E a minha mãe está comigo agora. Vocês conhecem minha mãe? É porque é minha mãe não, mas é boazinha, viu? É uma peça. Eu conheço mulheres, minha mãe sabe que eu não estou a humilhando, mas ela entende que eu vou contar isso. Eu conheço mulheres hoje mais belas que a minha mãe. Minha mãe tem 70 anos, graças a Deus, uma saúde muito boa, mas ela é uma senhora de 70 anos.
Vou contar porque ela não liga para essas coisas, né? Estava assistindo uma vez televisão com ela e havia uma moça dando uma entrevista no Fantástico, falando sobre como que as mulheres veem se o seio está começando a pender. E o teste é o teste da caneta. Aí a moça colocou uma caneta debaixo do seio e ela solta a caneta cai. Aí a moça diz, olha, quando você coloca algo debaixo do seio e esse algo cai, é que o seio não está flácido, está um seio, né, bonito, um seio, né, exuberante. Quando você coloca uma caneta, ela está uma agarradinha e ela cai, o seio está começando a pender, é a idade chegando. Se você levanta o seio, coloca a caneta, solta o seio e a caneta fica, o seio já está caindo. A minha mãe, essa mulher segura uma caneta? Samuel, traz aquela caixa de lápis de cor de 36 cores ali. Não é que ficou? Eu falei, mãe do céu. Eu falei assim, daqui a pouco eu seguro 72. Em nome de Jesus. Tadinha da minha mãe. Ela deve estar lá falando assim. Não acredito que o Cristian contou isso. Ai mãe, é verdade? Só faz essas coisas aí, eu não vou contar. A minha mãe é uma peça. Quer dizer, ela é feliz porque ela gosta da idade que tem. Minha mãe viveu bem a vida. Ela é alegre com ela, né? Claro, a idade dela, o seio já está caído. E ela brinca com o seio. Fala da idade dela. De vez em quando ela não escuta. Fala mais alto aí, eu estou com 70. Então, ela é uma pessoa feliz. Mas eu conheço mulheres mais belas que a minha mãe. Minha mãe está com 70. Tem mulheres hoje belíssimas. Eu conheço mulheres que falam várias línguas. Tem profissões que ganham 100 vezes mais que a minha mãe, uma professora aposentada, ganha. Mulheres que são mais do que a minha mãe. Mas a minha pergunta é, eu trocaria a minha mãe por qual mulher? Você trocaria a sua mãe por quem? Mãe é sagrada. A igreja é nossa mãe. Quando eu olho para minha mãe, eu vejo os defeitos de uma mulher. Porque a minha mãe é humana, ela tem os defeitos dela. Ela tem as limitações dela. Mas eu nunca pensei em trocar de mãe. Eu nunca pensei em colocar minha mãe fora de casa. Eu falar com a minha mãe, não venho aqui mais. Padre Josara não é a minha mãe. Isso não cabe na minha cabeça, nem no meu coração. Eu faço pela minha mãe o que eu posso, eu não posso. Faço tripas coração. E o amor que eu tenho pela minha mãe, Deus sabe que eu não minto para vocês. Eu não tenho que ficar aqui julgando confetes. Vocês me conhecem há anos. Eu não caio de paraquedas aqui agora. Eu posso dizer, e minha mãe sabe disso. O amor que eu tenho pela minha mãe é o amor que eu tenho pela igreja, que é minha mãe também. Que é minha mãe também. Uma igreja com defeitos? Sim. Uma igreja idosa? Sim. Minha mãe tem 70 anos. A igreja tem 2000 anos. Bem mais velha que a minha mãe. A minha mãe anda correndo na rua? Não, devagar. Probleminha no joelho. Dou o bracinho para ela e falo, mãe, é na toada da senhora. Ela vai devagarinho, ela me fala, meu filho, você tem tanta paciência comigo. Eu falei, mãe, a senhora me ensinou a andar, agora eu ando com os seus passos. Mas a igreja é muito lenta. Ande nos passos dela. É uma senhora de 2000 anos. É uma senhora idosa. A gente fica reclamando da ruga da mãe e nós somos a causa da ruga. Muita gente reclama, mas a igreja é isso e aquilo. Se você tivesse um pecado a menos, a igreja não teria um pecado a mais. Se você não fizesse parte dessa igreja, ela seria mais santa. Se eu não fosse padre, a igreja seria melhor. E por que eu tenho que amar esta mãe? Porque a mãe ama os seus filhos. A igreja nos ama. E a igreja, quando diz não, isso não, o filho chora. O fiel reclama, como a criança chora, como eu vi lá em casa. O Marcos, meu sobrinho, pegou uma faca, saiu correndo. Minha mãe, Marcos, não! E tirou a faca. Não é castigo, é cuidado. Tem coisa que é não, porque se deixar, a consequência é pior. Eu não quero trocar a minha mãe, e eu não posso trocar a minha igreja. Igreja não é cueca, que sujou, troca. Igreja é mãe. Mãe se ama, mãe se respeita e mãe idosa se cuida.
Sobre isso, nós vamos aprofundar na próxima semana. Como que eu posso amar essa igreja? Como que eu posso ser um cristão e um católico diferente? Você que está participando comigo desta Santa Missa, pessoas aí de todo o Brasil, somos milhares, graças a Deus. Convide outras pessoas a assistirem esta pregação, mande o link para essas pessoas e esteja conosco na próxima sexta-feira. Nós vamos na pregação continuar esta pregação e vamos durante algumas sextas-feiras aprofundar no mistério da igreja, também nas mazelas da igreja, que são as nossas mazelas. Você que está assistindo esta missa ao vivo, e você que está assistindo esse vídeo depois, já coloque agora, você que está ao vivo, aí no chat, né? E você que está assistindo depois, nos comentários. O que você tem a dizer sobre tudo isso que eu disse na pregação de hoje? Quais foram os seus aprendizados? Quais as reflexões que brotaram do seu coração? Eu não estou falando aqui que a igreja não tem pecado, porque assim como a minha mãe tem os dela, e eu a amo não pelo pecado dela, mas por ser minha mãe, assim eu amo a igreja, não por aquilo que ela não tem, mas por aquilo que ela me concede, as bênçãos e graças do céu. Então espero tê-los conosco, como vocês que aqui estão no santuário, não é? E vocês que nos acompanham, espero tê-los conosco novamente na próxima sexta, para continuarmos esta tão importante reflexão, que ao mesmo tempo que vai passando conhecimento bíblico, conhecimento histórico, ele vai criando raízes. É muito importante isso, gosto muito disso. Pessoas que têm raiz. O brasileiro não tem muita raiz, né? Não conhece a sua história, não conhece o seu passado. A raiz é importante, a raiz me dá estabilidade. Você arrancar uma erva daninha é muito fácil. Você arrancar um pinheiro no muque não vai. Por quê? Ele tem raiz profunda. A erva daninha não tem. Não seja um católico erva daninha, seja um católico raiz. A gente não fala isso? Fulano de tal é raiz. Ou seja, está fincado numa cultura, conhece, é aquilo e não abre mão. Tem até uma música aí que eu escutei, um cara começou a namorar uma moça, e a moça parece que ela é mais patricinha, e ele vai cantando assim: por causa dela eu abandonei o chapéu, eu abandonei a bota, eu abandonei não sei o quê, não é? Mas acho que é churrasco, sei lá, o modão, sei lá, isso eu não abandono não, né? E ele foi, e a moça vai embora, e alguém vai dizer, esse cara é raiz, ou seja, ele não abre mão dos valores dele. O mundo está carente de católicos raiz, que conheça a sua fé, que ame a sua igreja e que testemunhe Jesus Cristo. Que nós possamos ser um desses, levando ao mundo alegria que eles não conhecem, alegria de fazer parte do povo que Jesus escolheu. Ao Senhor Jesus, esposo da sua igreja, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. E diga, você que não veio à missa sozinho, alguém veio com você, diga para a pessoa: você é parente de santo, filho de herói, membro do povo de Deus. Diga isso. Parente santo, filho de herói, membro do povo de Deus. Estou ajudando aqui. Quem que eu sou? Tadinho, o acólito. Mais uma, ficou na história, vai virar meme. Eu virei e falei assim, olha, aí ó, olha para quem está do seu lado e diga assim: você é parente santo, filho de herói, membro da igreja. Eu virei e falei assim: diga, meu filho, quem que sou eu? Aí ele: uai, é o Padre Cristo. Você tem que salvar essa missa
quando estiver casado, passa para os seus filhos. Pra ver. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também nesse lugar. É o Rei à nossa frente está. É feliz quem o adora. É Jesus, o nosso mestre rei. Bem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Graças e louvores se deem a cada momento. Graças e louvores se deem a cada momento. Graças e louvores se deem a cada momento. Jesus, manso e humilde de coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor Jesus, na Tua presença, nós encontramos o sentido para a nossa vida. Na Tua presença, nós descobrimos a razão de eu viver. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Aqui se esconde a minha missão. Aqui se esconde a razão da vida do cristão, dar a vida, como Jesus. Dar a vida pelos irmãos. Dar a vida pela igreja, dar a vida pelo Evangelho. Assim como estas velas
que iluminam o Santíssimo e que nos convidam à oração. Nós queremos ser como uma vela dessa, se consumir por amor, se queimar por Cristo, cumprindo a sua missão nesta vida, ser luz, iluminar. Tu és o Cristo, tu és Pedro. Obrigado, Senhor, porque pela confissão de fé de Pedro, o ensinamento da Eucaristia, o mistério da Eucaristia, chegou a cada um de nós. Nós somos a tua igreja, Senhor. Nós cremos na tua presença real, no Santíssimo Sacramento do altar. E uma ilustração muito bonita daquilo que é a igreja, este belo arranjo de flores colocado aos pés do Senhor. E porque este arranjo se tornou tão belo, tão atraente? Porque ele tem uma unidade na diversidade. Assim é a igreja. A igreja tem pessoas diferentes, mas estamos unidos em torno de Jesus. Assim este arranjo de flor. Qual a graça se ele fosse todo verde, todo vermelho, todo amarelo, todo roxo? A beleza se encontra nas diferenças de cores, de formas, de cheiro. Mas todos aqui têm uma função: adorar o Senhor. Esta igreja que foi edificada sobre Pedro, sou eu, é você. Nós fazemos parte do corpo místico de Jesus. Assim como a noiva tomava aquele banho ritual para ser entregue ao seu esposo, a igreja também foi banhada pela água que saiu do coração de Jesus, mostrando a nossa pertença a Ele, a nossa intimidade com Ele. Eu vos peço, Senhor, volvei o teu olhar sobre a tua igreja. Volvei o teu olhar sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre os nossos bispos, sobre nós, sacerdotes, sobre os diáconos. Olhai, Senhor, os religiosos, religiosas, missionários, consagrados. Volveu o teu olhar para os seminaristas, para que tenham perseverança. Volveu o teu olhar, Senhor, por tantos que ajudam na obra da evangelização, voluntários, nas diversas pastorais, equipes, movimentos, grupos. Abençoa, Senhor,
aqueles que ajudam financeiramente, tanto a paróquia, como os santuários e as obras de evangelização. Olhai para a tua igreja, Senhor. Curai as mazelas. Dai-nos, Jesus, este desejo de santidade. Dai-nos, Senhor, a plenitude do teu Espírito. Santos ou nada. Nós queremos, Senhor, colocar a nossa vida aos teus pés. Nós queremos, Senhor, reconhecer que sem Ti nada somos, nada podemos, nada realizamos. E olhando a verdade de cada um de nós, nós precisamos melhorar, Senhor. Eu posso ser uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. Percorra conosco, Senhor, a nossa história. O que aconteceu esta semana que feriu você? O que aconteceu este mês que entristeceu você? Este ano, qual foi o acontecimento que mais te abalou? Volta na sua história de vida. Volta 5, 10, 15 anos. Quais as lembranças tristes você tem da sua história? Deixa Deus curar. Deixa Deus trabalhar as suas memórias. Volta no seu tempo de jovem. Quando você era adolescente. A época da escola, dos colegas, dos grupos. Coisas boas aconteceram, coisas tristes aconteceram. Deixa Deus percorrer este caminho com você. Volte à sua infância. Como foi a sua infância? Você passou necessidade? Foi uma família muito pobre? Você não tem boas recordações? Ou pelo contrário, foi um tempo feliz, um tempo de graça? Peça a Deus para visitar com você a sua infância, curando tudo aquilo que porventura você tenha vivido lá atrás e
que te afeta até hoje, consciente ou inconscientemente? Qual é a lembrança mais antiga que você tem da sua infância? Qual é a lembrança que você tem de você ainda pequenino, pequenina? Você lembra de alguma coisa? E eu peço a Jesus que Ele possa visitar o útero da sua mãe no tempo da sua gestação. Mães que caíram, mães que assustaram, mulheres grávidas que participaram de discussão, foram empurradas pelo marido. O Senhor me dá uma visão muito clara de um homem dando um soco na barriga da sua mãe e você era o neném. Deixa Deus curar tudo isso. Nós queremos colocar aos pés do Senhor o nosso incenso. Esta fumaça que vai encher o nosso santuário e que vai subir aos céus, que ela leve a nossa história na presença de Deus. Tanto os nossos sofrimentos, como as nossas alegrias, as nossas derrotas, como as nossas conquistas, a nossa solidão, como a Tua presença. E preparando-nos para a bênção do Santíssimo Sacramento, nós queremos abençoar a nossa água. Você que está com o seu copo de água, pegue agora a sua água, a sua garrafinha. Levante. Erga este copo em direção à TV, à internet. Deus eterno e todo-poderoso, dignai-vos, Senhor, abençoar esta água, que será ingerida, aspergida na nossa casa, colocada no filtro ou na geladeira, para que a nossa família possa tomá-la também. Que esta água recorde as promessas do nosso batismo, que ela nos lave por dentro, todo pecado, perigo, doença, tentação, inveja, mal-olhado. Que esta água, Senhor, nos conceda a cura do corpo, da alma, do espírito. Assim como jorraste do teu coração água e sangue, que jorre para nós uma água pura, uma água abençoada, uma água de Deus, capaz de ser na nossa vida um sinal purificador da tua presença. Abençoe, Senhor, esta água, em nome de Jesus. Amém. Você que está com a sua água, pode tomar um pouquinho, também vou tomar a minha. Esta água nos purifique, que esta água nos refresque, que esta água nos cure, que esta água nos fortaleça. Coloque as suas intenções para esta bênção. Jesus olhou para aquele cego Bartimeu e perguntou para ele: que queres que eu te faça? O Senhor pergunta agora para você: que queres que eu te faça? Você que vai agora receber esta bênção, o que você quer? O que falta na sua vida para que você seja mais feliz, mais realizado, para que você tenha mais fé? Junto com a fumaça do incenso, sobem as nossas intenções, sobe a nossa adoração, o nosso amor. Recebe, Senhor, a nossa vida em adoração. Nós poderíamos te pedir tantas coisas, dizer tantas coisas, suplicar tantas coisas, mas acima disso tudo, nós queremos dizer: faça
o melhor para mim. Só isso. Peça para Jesus isso. Senhor, Tu sabes o que eu quero. Dai-me o que eu preciso. Faça, Senhor, o melhor para mim em todas as áreas da minha vida. Porque eu sei que o melhor já é verdade no Teu coração. É apenas uma questão de tempo.